Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: a mentira do pecado original. Por que mentira? Muitas pessoas falam que o ser humano ele veio ali de Adão e porque Adão pecou, né? O pecado sobreveio a todos os homens. Aí as pessoas pegam lá um texto de Paulo, né, para poder chegar e falar, mas porque é Paulo que está dizendo que o pecado veio por intermédio de Adão. Mas será que Paulo ele está correto? Bom, se você quer saber a respeito desse tema, se realmente é verdade ou não isso, convido você a vir comigo até o final desse vídeo. Mas antes, pessoal, deixa aí aquele like, o seu joinha, ele é muito importante para a gente. Quando você deixa o joinha, você dá engajamento aqui para esse vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e apareça para mais pessoas dentro aqui da plataforma. Já peço a vocês, aproveita, vai aí rapidinho, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para vocês ficarem por dentro das novidades. Lembrando que se vocês quiserem adquirir os meus produtos, ou seja, os esboços, fazer parte de um curso de teologia ministrado por mim, ter acesso a todas as informações referentes à questão teológica com embasamento científico, bibliográfico, ou seja, com fundamentação, pode entrar em contato comigo, os contatos estão na descrição do vídeo, você pode fazer parte também da nossa turma de teologia, tá certo? Bom, vamos comigo até o final desse vídeo aqui. Nós temos o texto de Romanos 5,12, que é o texto aí que utilizam para se falar a respeito da questão do pecado original. O texto ele vai dizer assim, ó, dia toto hosperdi enos, Antropou re hamartia, eston cosmon eicelten caidia tes hamartias, rotanatos caiotos espantas, antropous rotanatos, dielten et ropantes rimarton, que é, no caso, traduzido de uma forma mais literal, né? Isto ele, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e assim em todo homem a morte passar por quem todos pecar. Então, ou seja, até no sem sentido, você já vê que tem uma diferença do português, que fala assim, a morte passou a todos os homens. Não, o texto está falando que a morte passar por quem todos pecar, ou seja, por quem? Aquele que pecar, a morte passa a ele. Então, ou seja, quer dizer que se a pessoa ela não estiver pecando ali, muda o significado? Muda muito o significado. Para você ver que há um sentido até mesmo do texto literal, que muitas das vezes não tem essa questão de sentido, que as pessoas colocam aí no português, porque parafraseiam, etc e tal. Você veja que até no texto aí, que é o texto mais literal, ele não tem o sentido do português como eles colocam aí. Mas vamos lá. A maior deturpação, se no mínimo uma das maiores, da doutrina do pecado original, onde é dito que todos os seres humanos nascem em pecado por causa do pecado cometido por Adão no Jardim do Éden. Essa ideia de pecado original nunca passou pela cabeça de Jesus. É um detalhe interessante, né? Jesus ele nunca falou sobre questão de pecado original, que por causa de Adão todos são pecadores. Essa ideia veio com quem? Com Paulo, né? Um dos maiores hereges aí do cristianismo. Foi no final do século IV, no Ocidente Latino, que a ideia do pecado original foi imposta ao verso 12 do capítulo 5 da Carta aos Romanos. Esse versículo em tradução latina tinha as palavras in quo, que é no qual, quando o que o Paulo escrever em grego fora na medida em que prestava-se em latim a ser interpretada como afirmando que Adão todos os homens tinham pecado, pelo que qualquer pessoa humana nascida de outra pessoa humana já nascia no pecado. No entanto, o sentido original da frase de Paulo era simplesmente na medida em que todos erraram, como que nós estamos vendo aqui, ó. Não era a sua intenção afirmar que todos os vindouros já tinham pecado em Adão, ou seja, a morte passar por quem todos pecar, que dá também esse sentido aqui, ó. Justamente que é na medida em que todos erraram, ou seja, na medida em que todos erraram, não que o pecado passou a todos os homens, como tem sido colocado nas traduções em português, de maneira equivocada, tá? Essa doutrina do pecado original, olha por onde que veio essa questão. Essa doutrina do pecado original, que tanta força ganhou no século IV, graças aos pais das igrejas Ambrósio e Agostinho, trouxe depois algumas complicações no seu encalço, assim para pôr o filho de Maria a salvo do pecado original, porque de uma vez que passou para todos os homens, Maria também seria pecadora, né? É interessante, né? Porque falam que Maria não seria pecadora e etc e tal. Então, ou seja, para esse pecado não passar
para Jesus, é o que eles foram fazer lá? Foi também necessário desenvolver a doutrina da Imaculada Conceição, que ilibava Maria de transmitir o pecado original ao filho por ela própria ter sido concebida sem pecado. Apesar de bem presente na espiritualidade medieval, a doutrina só foi elevada ao estatuto de dogma em 1854. Talvez não inteiramente por acaso, dado o entusiasmo que rodeou a proclamação do dogma no mundo católico pelo Papa Pio IX, em 1858. Uma menina de 14 anos chamada Bernadette Soubirous se reportou ter visto na região francesa de Lourdes uma figura feminina de aspecto sobrenatural que se identificou como sendo a Imaculada Conceição. E quando se inicia essas questões, se inicia também as histórias por detrás, né? Interessante essas questões, porque você vai vendo, ou seja, a doutrina da Imaculada Conceição, ela já vem justamente, né, do pecado virginal da concepção virginal, né, de Maria, da Imaculada Conceição, ou seja, que a Maria que não foi maculada pelo pecado, ela vem embutida justamente nessa concepção que fala lá que de forma sobrenatural, né, que Jesus ele foi gerado no ventre de Maria sem pecado. As pessoas colocam dessa forma, mas esquecem, ou seja, o próprio Paulo refuta. Se você for pegar o que o Paulo vai dizer, você está falando, ou seja, que Jesus ele era um pecador. Ou seja, as pessoas não falam que Jesus ele não era pecador, as pessoas não falam que Jesus ele não era uma pessoa que não tinha pecado. Pois bem, Paulo fala que ele tinha pecado. E aí, como que fica agora essa questão da concepção? Vem por intermédio essa doutrina, ou seja, do pecado original, eles foram obrigados a criar uma outra doutrina da Imaculada Conceição, ou seja, para passar por cima, para não dar ideia de que Jesus ele era pecador. Então por aí você já vai vendo a questão da onde vai surgindo as doutrinas que são pregadas hoje dentro das igrejas. Seja como for, com ou sem doutrina explícita de um pecado original, não há dúvida de que hamartia, que é erro, na tradução do Vulgata, peccatum, é algo que obceca Paulo nessa epístola. Percebemos o peso do emprego obsessivo da palavra hamartia na carta aos Romanos, se olharmos para a estatística das suas ocorrências na epistolografia autêntica de Paulo. Você vê lá Paulo citando a questão do erro. Colossenses uma vez, Gálatas 3, Filipenses 0, Filemão 0, Coríntios 4, 1 Coríntios, 2 Coríntios 3 e a carta aos Romanos 47 vezes que ele cita essa palavra hamartia. Então por aí, pessoal, fica aí para vocês verem que as referências bibliográficas estão sempre aí para vocês pesquisarem, e fica aí para vocês verem que essa questão do pecado original não passa de uma grande invenção, ou seja, também dos pais das igrejas, e que as pessoas pegam aí como verdade absoluta, achando que todo mundo nasce pecado, ou seja, as pessoas não vão a fundo, não cavucam a fundo, não pesquisam a fundo, e daí essas interpretações erradas como nós vemos aí nos dias de hoje, tá certo? Então fica aí esse vídeo de hoje, eu agradeço vocês por terem ficado comigo até o final desse vídeo. Pessoal, curta o vídeo, comenta no vídeo para dar um engajamento, deixa dica aí nos vídeos, se você gostou ou não, pode deixar dicas para próximos vídeos, e também se inscreva no canal, pessoal, se inscreva aí no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades. No mais, eu desejo muito sucesso a todos vocês, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.